Deixa eu chamar ele primeiro. Oi, professor Legene, tudo bem com você? Uma vez, obrigado. É sempre um prazer nosso, professor Legene. Vamos lá, vamos começar no Reino Unido. Foi retomado lá no Reino Unido, na segunda-feira, o julgamento de extradição para os Estados Unidos de Julian Assange, que é fundador do Wikileaks. Assange é alvo de 18 acusações nos Estados Unidos por ter divulgado documentos sigilosos do governo norte-americano. O julgamento seria realizado em maio, mas foi adiado por conta da pandemia. Lembrando que Assange está preso em Londres desde abril de 2019. Antes disso, ele estava em asilo na Embaixada do Equador, na Inglaterra, mas o presidente Lenin Moreno o acusou de violar os termos do asilo, então ele foi expulso. Queria que você explicasse para a gente o que está em jogo nesse julgamento, professor. Em primeiro lugar, temos que, você falou, divulgar documentos secretos, né? Na verdade, ele divulgou os crimes que os Estados Unidos cometem em vários lugares do mundo, né? Então, nada como ter uma TV como a TVT para nós termos a liberdade de dizer as coisas exatamente como elas são, né? O que ele divulgou? Né? Um pouquinho eu queria contar a história dele. Ele é um jovem, 49 anos, não fez ano que vem ele completa 50, australianos. Ele é aquilo que na internet se usa o termo de cyberativista, ativista do cyberespaço, ou space, né? Tem hora que a palavra é inglesa, tem hora que não é, já foi aportuguesada, né? E ele é daqueles caras que gostam de aqueles mesh nerds assim que e ele fundou uma plataforma em 2006, Wikileaks, né? Wiki é a palavra nórdica que vem aí de coletivo, né? De público, etc. Ele fundou essa plataforma que tinha o objetivo, e tem até hoje, ela existe até hoje, de divulgar aquilo que os governos ocultam, porque entende que o cidadão tem o direito de saber das coisas, né? Então, o que ele divulgou, em particularmente, no ano de 2010? E ele não divulgou a partir de uma descoberta que ele fez. Ele divulgou a partir de um material que ele recebeu, que nem aquele Intercept. Geralmente, assim, o jornalista recebe o furo, né? Recebe alguém, geralmente, aborrecido com a sua empresa e tal, e aí dá o furo para o jornalista sem aparecer. O jornalista era um militar chamado Chelsea Manning, né? Ele era transexual, inclusive, ele era, né, Brad, mudou o nome, etc. E esse militar estava descontente com o trabalho e descobriu certas coisas que ele chegou à conclusão que não podiam ficar só para ele, né? E ele deu na mão do Assange. Você sabe o que são aquelas coisas que ele descobriu? Que os Estados Unidos usavam drones na guerra do Iraque, em 2010, e na guerra do Afeganistão. Ele jogava bombas lá de cima, matavam civis, jornalistas e crianças. Então, chegou na mão dele o filme, não é um documento dizendo que o drone jogou, chegou o filme. Chegou na mão dele também as denúncias contra os abusos cometidos pelos soldados americanos naquela prisão iraquiana que ficou famosa de Abu Ghraib, né, em Bagdá. Todo mundo viu isso, né? Os soldados colocavam coleira nos presos, eles eram puxados que nem cachorro, ficar em cima de latas com o pé, assim, aquelas latas, cortando o pé, torturas bárbaras. E naquela base de Guantánamo, que é uma prisão, se praticava a tortura. Então ele divulgou fotos, né? Ora, ele prestou um serviço para a humanidade, né? Ele divulgou os crimes cometidos e escondidos pelo imperialismo estadunidense. E aí veio sobre Julian Assange todo o ódio do imperialismo, todo o ódio. E que aí pediram a prisão dele, né? Mas, na verdade, não havia um motivo direto para os Estados Unidos fazer esse pedido de prisão. Só que aí apareceu, aí vem o lawfare, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Apareceu na Suíça lá um caso de um processo que ele estava sendo acusado de estupro.
como já apareceu contra o Evo, como apareceu em 2018 contra o Haddad. Eles fazem o que bem entendem em relação às mentiras, né? E viram verdades. E a Suíça pediu a extradição dele. Ele morava em Londres, né? E aí ele então entrou na embaixada do Equador, né? Quando sob o governo de Rafael Correa, né? E pediu asilo e foi aceito. E aí a Inglaterra não podia invadir a embaixada para pegar o cara. Ficou lá 7 anos, de 2012 a 2019, quando esse traidor, né, que o Rafael Correa apoiou lá no Equador e ganhou disparado, né, Lenin Moreno, o nome dele, traidor, trânsfuga, passou para o lado do imperialismo, né? Aí esse cara, então, cancelou o asilo diplomático que protegia, né, o Assange lá na embaixada. Retirado essa proteção, ele também continuou lá. Ele falou, não vou sair. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra invadiu a embaixada, né? Claro, invadiu com apoio do governo equatoriano, né, que tinha se bandeado para o imperialismo. E o Assange hoje ele se encontra preso na Inglaterra, julgado, né, pela divulgação desses documentos secretos, que na verdade são crimes de guerra. Eu classifico o Assange hoje como um herói mundial. Ele prestou um grande serviço para o povo, para os oprimidos de um modo geral, para que os Estados não escondam, não mintam e não omitam, né, aquilo que eles, né, praticam de irregularidades do seu povo, sabendo que existe sempre pessoas vigilantes. Assange é aquilo que a gente chama de um mensageiro. E aí você mata o mensageiro, né? Isso é um absurdo. Ele não é o produtor da informação, ele não é o produtor da ideia, né? Ele apenas é um mensageiro. Aí você mata o mensageiro, né? Isto é um verdadeiro absurdo. Quem quiser saber mais sobre a vida dele, tem 3 filmes que retratam a vida dele. Um chama Underground, outro chama Roubamos Segredos, esse é um filme hollywoodiano, e outro chama O Quinto Poder, né? Fica a sugestão. Eu quero concluir aqui, eu li um artigo hoje daquele analista Pepe Escobar, analista internacional. O título do artigo é Prometeu Acorrentado. Todo mundo já ouviu falar, é uma tragédia grega, né? Uns dizem que é de Ésquilo, outros dizem que não é dele, né? Mas não importa. Dos 3 livros, só sobrou o terceiro, que é a história desse Prometeu, né? Ele era Deus, ficava no Olimpo lá com Zeus, que é o deus mais importante de todos, né? E um belo dia, Prometeu resolveu roubar o fogo, né, lá do Olimpo e mostrar para os seres humanos, que eles chamam de homens, né, sinônimo de, antigamente, da humanidade, né? E resolveu dar para os seres humanos o fogo. Deus não perdoou ele fazer um crime desse. E o condenou para viver a vida inteira acorrentado num paredão, né, perto do oceano, e as águias vinham e comiam seus olhos, etc. Ele nunca se libertou. Aí o Pepe Escobar faz a comparação. É verdade, ele pode não ter se libertado, mas Zeus ficou nu. Ele revelou, então, uma grande maldade que Deus fazia com os seres humanos, que era não mostrar o quanto importante era ter acesso ao fogo, né? Nós estamos com Assange na campanha mundial Free Assange, libertem Assange. Há alguma expectativa? Você chutaria uma decisão desse tribunal, desse julgamento, professor? Eu não cravo pela campanha mundial, não é simples você cravar, não, ele vai ser condenado, etc. Né? Porque tem 2 problemas. Não ser condenado, que é o que se espera, e que ele seja libertado. Mas os Estados Unidos pediram a extradição dele, né? O que é um absurdo. Ele não é cidadão estadunidense e o Wikileaks não está hospedado em nenhum servidor que fica dentro dos Estados Unidos. Ou seja, por que então ele se acha no direito de pedir a extradição? Então, o segundo problema é a Inglaterra atender o pedido de extradição. É provável que ele, se isso acontecer, ele seja morto nos Estados Unidos, né? Morto assim, eles vão julgar,
condená-lo, né, a pena de morte, e agora não é mais cadeira elétrica, agora é o jeito mais humano de morrer com aquela injeção letal, né? Ele corre o risco de vida, né, de morte. O líder da oposição francesa, Jean-Luc Mélenchon, né, fez um apelo para o presidente da França, que a França tem uma tradição de abrigar asilados e exilados, né? Marx, inclusive, viveu em Paris por um tempo, porque ele estava perseguido lá na Alemanha, ele teve que mudar para Paris, né? E aí o Mélenchon fez um apelo para o Macron fazer o pedido dele e oferecer asilo político a eles. Primeiro que eu duvido que o Macron vá fazer isso, e se fizer isso, tenho dúvida se a Inglaterra vai atender o pedido francês e não atender o pedido dos Estados Unidos. Então, lamento, meu coração está apertado de todos aqueles que lutam por um mundo melhor, justo, democrático, transparente, né? Nós estamos torcendo para ele ser absolvido, né? Claro. Você citou Rafael Correa durante a sua fala e é sobre ele que a gente conversa agora. Vamos para a América Latina, porque nesta segunda-feira, 7 de setembro, decisões judiciais destroçaram projetos políticos do ex-presidente do Equador, Rafael Correa, e também do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Por decisão da Corte Nacional de Justiça do Equador, Correa não poderá disputar eleições em 2021 para nenhum cargo político. Ele está exilado na Bélgica, ele pretendia concorrer ao cargo de vice-presidente no país. A justiça equatoriana acusa Correa de aconselhar e instigar outros funcionários do seu então governo a aceitarem suborno. Na Bolívia, o Tribunal Superior Eleitoral inabilitou a candidatura ao Senado do ex-presidente Evo Morales para as próximas eleições, que acontecerão agora no dia 18 de outubro. Lembrando, Morales está exilado na Argentina, ele renunciou à presidência da Bolívia após um golpe de Estado no país em 2019, quando inclusive a sua casa foi invadida, foi depredada. Eu queria que você falasse um pouquinho, professor, sobre esse processo de perseguição a presidentes progressistas na América Latina. É isso que nós estamos vivendo. Você deu o exemplo do Evo, do exemplo do Rafael. Eu quero acrescentar aqui o exemplo do Luiz Inácio Lula da Silva. O lawfare que Correa e que Evo sofrem é o lawfare que o Lula sofre no Brasil. O Lula não pode ser candidato em 2022, né? Então, lawfare é um termo assim novo que também está sendo criado, mas que quer dizer o seguinte: quando você usa, né, o poder judiciário para perseguir adversários e até inimigos, né, daqueles que detêm o poder do Estado, né? Então, o Lula é um grande exemplo. O Lula tem que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso a uma delação de um executivo da Odebrecht que o prejudicou. Isto é um absurdo, né? E sem falar nos absurdos, Thalita, nós presenciamos hoje, que coincidência, hein? Hoje, o escritório, que é um dos maiores do Brasil, dos advogados mais prestigiados do Brasil, Zanin, né? Advogado Teixeira Martins, etc., foram invadidos pela Polícia Federal, ou seja, a advocacia foi violada no Brasil, e eles levaram computadores, equipamentos do escritório do advogado do presidente Lula. Hoje, por uma decisão de um juiz, né, bolsonarista do Rio de Janeiro, tal de Bretas, né, evangélico, fundamentalista, que posa com um fuzil na mão, né? Ou seja, os Estados Unidos, o Assange é uma espécie de prisioneiro do império. O Lula ficou na cadeia 580 dias, prisioneiro do império. E eu fico feliz que o Lula cresceu muito politicamente. O Lula que saiu da cadeia não é o mesmo Lula que entrou, dialeticamente falando, né? Ele se transformou. Ele com a consciência anti-imperialista muito acentuada nos dias atuais. Ele se diz: eu fui prisioneiro do império, né? O Evo Morales, eles estão argumentando lá que ele não pode se candidatar a senador porque ele não tem domicílio eleitoral na Bolívia, porque ele está na Argentina. Ora, ele saiu da Argentina perseguido, senão ele morreria. Mas o título dele ficou lá, ele não transferiu para Buenos Aires. Ele não pode votar em Buenos Aires. Então, é uma farsa, né?
No caso do Rafael Correa, é pior ainda, né? Porque no caso do Evo, o candidato que ele apoia está em primeiro lugar nas pesquisas. Não sei se no segundo turno ganha, mas está na frente, né? Agora, no caso do Rafael Correa, ele foi condenado a 8 anos, como você disse. Se ele pisar lá no Equador, ele será preso, né? Como a Cristina Kirchner quase foi presa, se não fosse eleita senadora, ela seria presa. Ainda correm processos contra ela. Então, o Departamento de Estado nos Estados Unidos, em vez de apoiar golpe, em vez de apoiar golpe militar, golpe pelo parlamento, agora é golpe judicial. Agora bastam os juízes e os promotores, né? Eles são quase deuses, eles têm poderes fenomenais. Então, por isso que é o lawfare, né? Nós vivemos o lawfare, então, Argentina com a Cristina, Bolívia com o Evo, Equador com o Rafael e, no caso aqui do Brasil, com o presidente Lula. Eu espero que isso, em algum momento, seja... que o povo vá reagir, né, para não aceitar esse tipo de coisa e que o Brasil volte a viver. Isso para ninguém ter dúvida. Nós vivemos um estado de exceção. Nem a ditadura militar, por 21 anos, aqueles 5 ditadores que se apresentavam como presidentes, né, nem eles tiveram a coragem de invadir escritórios de advogados. Isso é uma barbaridade, a violação, não é da magistratura, da advocacia no Brasil, né? Então, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, muito difíceis. A gente vai agora para a discussão sobre vacinas. É o seguinte, a gente já vem conversando aqui sobre essa discussão ideológica que existe em torno das vacinas contra a Covid-19. Muitas são tidas como comunistas. E agora, a vacina de Oxford, que era a exceção a esse debate, foi paralisada. Infelizmente, é claro que é uma péssima notícia. A gente queria que todas dessem certo, mas a vacina, por enquanto, de Oxford foi paralisada. O que causa uma nova discussão, né, professor? Olha, se você pedir para os técnicos aí, nosso amigo Alan, fazer uma pesquisa dos programas anteriores, primeiro, nós sempre torcemos por todas as vacinas, inclusive a de Oxford, né? Mas eu levantei dúvidas sobre a vacina de Oxford, porque eles estavam muito acelerados, porque queriam começar a produzir sem ter terminado os testes clínicos da fase 3. Havia alguma coisa estranha, eles queriam adaptar a produção da vacina ao calendário eleitoral dos Estados Unidos, que a eleição é 3 de novembro, daqui a 55 dias. Isso estava muito estranho, né? Bom, nós não torcemos contra a vacina de Oxford, mas agora apareceu, né? A pressa é inimiga da perfeição. Esse é um dos grandes ditados populares que são contém muita sabedoria, né? Agora ficaram as vacinas comunistas, entre aspas, né? 4 chinesas, uma cubana e uma russa. Ah, professor, mas a Rússia não é comunista. Não, não é. Mas ela herda a ciência soviética. Esta vacina foi descoberta no Instituto Gemalya, ou Gamalya, né? É o nome russo, que é um instituto que levou esse nome, ele existe desde 1891. Ele levou esse nome, né? Em homenagem a um cientista soviético que era o seu superintendente em 1930, ou seja, 13 anos depois da Revolução Bolchevique de Outubro. E aí, para não deixar ninguém ter dúvida que essa vacina vem de tudo da época da União Soviética, os caras deram o nome, não sei se foi ideia do Putin, ela vai chamar Sputnik. Sputnik foi aquele artefato que a União Soviética colocou o primeiro satélite artificial em volta da Terra, né? Que deu lá algumas voltas, depois caiu, que é 1956, antes dos Estados Unidos. Então, sobraram as vacinas Sinovac, né? A chinesa, também eu não lembro o nome, que está na última fase já, a russa e a cubana, né? Então, eu estou com um pressentimento que nós teremos vacinas até o final do ano, seja ela de que origem for. No Brasil,
este governo, já vimos isso também, ele vai liderar, né, a revolta da vacina, a nova revolta. Ele já ontem deu declarações novamente, dizendo que ninguém é obrigado, eu não posso pegar uma pessoa à força e aplicar a vacina nela. Pode, se quiser, né? Então, você faz muitas coisas à força que, se não quiser, você é multado. Usar cinto de segurança, né? Não fumar em avião, etc. Ou seja, você, se não cumprir determinadas normas, o poder do Estado tem como fazer você cumprir, né? De qualquer forma, eu quero ver como eles vão reagir, porque a vacina chinesa está em convênio com o Instituto Butantan, que não é federal. E a vacina russa é com o Instituto de Pesquisa Paranaense, que também não é federal. E a Bahia também agora acabou de assinar um acordo com a China. Eu quero ver como que eles vão reagir se só tiver essas alternativas de vacina russa e chinesa para imunizar o povo brasileiro. Eu quero vacina, eu quero, porque essa doença é uma doença que não tem cura. Eu fiz uma postagem ontem a partir de minhas análises numéricas e estatística, né? A letalidade deste vírus, ele não é tão maior quanto a letalidade da AIDS, né? Eu já projetei isso. Agora, o contágio, ele é exponencialmente maior. Ele é 18 vezes mais poderoso a contaminação. Eu projetei que nós vamos fechar o ano com 38 milhões de contágio, de infectados. A AIDS, para contagiar 70 milhões, demorou 40 anos. Ou seja, a gente já explicou isso, nós já explicamos isso, né? É que este aí pega no toque, pega na lágrima, pega no beijo. A AIDS não pegava no beijo, né? Então, e não tem cura. Portanto, é só a vacina que pode imunizar as pessoas, né? Por isso essa corrida. E então, infelizmente, a guerra da vacina continua e ela será ideologizada, o que é lamentável, né? Igual a política externa do Brasil está hoje ideologizada. Isso é muito ruim para o Brasil. Nos Estados Unidos, professor, se só tiver a vacina russa, Trump vai distribuir a Sputnik até o final do ano? Já pensou que coisa? Em plena campanha eleitoral, o Trump só tem a oferecer para os seus eleitores, para os cidadãos estadunidenses, uma vacina russa ou uma vacina chinesa, quando ele mesmo falou o tempo todo que essa vacina é comunista, esse vírus é comunista. Agora os comunistas apresentam a solução. Olha, a história dá muita volta, viu? Vamos dar risada. Não é? Vamos continuar. A gente ganhou uns minutinhos extras. Vou te aproveitar, professor, aqui. Vamos falar sobre justamente as eleições nos Estados Unidos, porque lá tem uma crise militar nesse momento. Donald Trump andou fazendo declarações que vieram à tona. Ele teria chamado soldados que morreram atuando em guerras pelos Estados Unidos. Ele chamou esses soldados de perdedores e otários. A reação veio por parte do general, que é mais graduado lá no país, James McConvey, eu não vou nem conseguir falar o nome dele, mas ele é chefe do Estado-Maior das Forças Armadas estadunidenses. Queria que você falasse um pouco sobre essa crise para a gente, professor. Olha, é verdade que os Estados Unidos, desde 1789, quando Washington foi eleito, nunca houve um golpe militar, é verdade. Mas houve crises militares, houve tensionamento, porque a Constituição de 1778, um ano antes da eleição, ela diz lá que o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. E isso eles cumprem razoavelmente, só que existem momentos de tensionamento, né? Nixon deu ordens diferentes na Guerra do Vietnã dos seus comandantes militares, né? E outros, durante a história, que mesmo na Segunda Guerra Mundial, né, com Roosevelt e com Truman, havia certo desentendimento. Mas quem dá a última palavra é o presidente da República. Agora, o Trump falou essas bobagens que você falou, que você já mencionou, só que ele não contente com isso, ele falou mais bobagens ainda. Ele falou que o pessoal, a turma do Pentágono, na cúpula do Pentágono, na cúpula militar, gosta de uma guerra, né, para beneficiar a indústria armamentista. Nossa, isso caiu assim que nem uma bomba entre os militares. Ele corre o risco
de perder o poder, né, de perder o apoio da cúpula militar. Aí hoje ele falou assim, não tem problema, os soldados na base estão comigo. Ou seja, ele está peitando, né, o estamento militar. Né? Os Estados Unidos, 1 em cada 4 estadunidenses, tem alguma relação com a indústria e o complexo industrial militar. 1 em cada 4, não é pouca coisa. Né? Então, estas declarações foram infelizes. Isso vai entrando num caldeirão, né, que vai somando de forma negativa para ele e perdendo no voto popular, que, consequentemente, nós já explicamos aqui o modelo, né, como é a eleição lá, se ele perde na maioria dos estados que elege a maioria dos delegados, né, ele, então, vai perder no voto popular e vai perder no colégio eleitoral. Né? Isso, então, já aconteceu algumas vezes, né? E ele não conseguiria ser reeleito. Né? Vamos aguardar hoje, a partir de hoje, 55 dias, toda semana, provavelmente nós vamos ter que deixar a pauta das eleições lá, porque não é uma eleição qualquer, é uma eleição na sede do Império, né? Que está sendo contestado no mundo inteiro. Né? Então, sobre a declaração militar aí. A gente teria um último ponto, mas eu vou deixar para a semana que vem. Tudo bem, professor? Que inclusive é um acordo que vai ser assinado talvez na semana que vem entre Israel e Emirados Árabes, ali com o intermédio de Trump. Mas a gente deixa para comentar na semana que vem. Professor, beijão para você. Muito obrigada por mais essa participação. Até semana que vem. Tchau.